aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal de viés auto-libertário, que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo de ontem, né? Então, tô fazendo leitura comentada do livro O que o governo fez com o nosso dinheiro. Tô dando uma avançada aí no capítulo 3, perdão, no capítulo 4, eu chamo Colapso Monetário do Ocidente. Então, é uma leitura comentada, essa vai ser a segunda parte do capítulo, no qual eu vou abordar os tópicos 3, que são o padrão ouro-câmbio, e o tópico 4, deixa eu só puxar a página aqui, que é papéis moedas flutuantes. São os dois tópicos que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Eu acredito que ele não deva ficar muito longo, tá? Não deva passar de muito aí na casa dos 20 minutos. Então, se esse é o primeiro vídeo aqui no canal, é uma leitura comentada. Eu não recomendo que você assista esse vídeo a partir desse ponto, porque vai ficar um pouco complexo assim se você não está acompanhando tudo direitinho. Para facilitar para você, aqui na descrição tem um link para download e compra do livro, se você quiser baixar gratuitamente ou comprar ele, compre através da Amazon ou baixe através do site do Instituto Rothbard. Você também pode acessar o link da playlist do canal com todas as leituras comentadas, né? No caso, todas as partes dessa leitura comentada, muito importante, segue lá. Que aí você vai ir lá, parte 1, parte 2, parte 3, capítulo 1, tal, tudo mais, tudo certinho. Que aí você vai ficar a par do que está acontecendo e entender melhor. Outra coisa importante na descrição são as redes sociais do canal, segue lá, muito importante para você ser notificado dos vídeos. O YouTube não costuma entregar os vídeos, as notificações dos vídeos, o que é bem triste. Então você pode seguir as redes sociais lá, que aí com certeza você vai ser notificado, que sou eu mesmo que faço isso, então não tem erro. Outra coisa importante também, colabore financeiramente com o canal, aqui com o projeto. Projetos de leitura comentada demandam mais tempo, porque tem que fazer leitura e tal, ler o livro previamente, dar uma roteirizada, anotar mais ou menos algumas coisas, o que falar. Então dá um pouco mais de trabalho. Se você puder colaborar com algum valor financeiro aí para poder ajudar, essa colaboração pode ser feita através de Bitcoin, Bitcoin Lightning Nano ou através de Pix, que é o contato.libertario013@gmail.com. Mas enfim, sem mais delongas, vamos aí para a leitura. 3, fase 3, né, que é o tópico que o Rothbard coloca, o padrão ouro-câmbio. Grã-Bretanha e Estados Unidos, 1926 a 1931. Como retornar à Era Dourada? A medida mais sensata teria sido reconhecer a realidade, isto é, que a libra, o franco, o marco, etc., estavam depreciados, e retornar ao padrão ouro a uma nova taxa, uma taxa que levasse em conta a atual oferta monetária e o nível de preços. A libra esterlina, por exemplo, havia sido tradicionalmente definida a um peso que era igual a 4,86 dólares. Porém, ao final da Primeira Guerra Mundial, a inflação na Grã-Bretanha havia derrubado a libra para aproximadamente 3 dólares e 50 no livre mercado de câmbio. Outras moedas foram igualmente depreciadas. A política mais sensata para a Grã-Bretanha teria sido retornar ao ouro a uma taxa de aproximadamente 3,50, o mesmo procedimento sendo válido para todos os outros países que também haviam inflacionado suas moedas. A fase 1 poderia ter sido rápida e harmoniosamente restaurada. Em vez disso, a Grã-Bretanha tomou a fatídica decisão de retornar ao ouro em sua antiga paridade de 4,86. Ela assim procedeu por motivos de prestígio nacional e também por uma vã tentativa de restabelecer Londres como centro financeiro de moeda forte do mundo. Para ter sucesso nessa loucura heróica, a Grã-Bretanha teria de ter deflacionado severamente sua oferta monetária e o nível de preço de seus produtos, pois com a libra a 4,86, os preços das exportações britânicas eram muito altos para serem competitivos nos mercados mundiais. Mas a deflação era politicamente inviável porque o poder dos sindicatos, escorados por um sistema nacional de seguro-desemprego, havia levado a uma total rigidez salarial, impedindo que os mesmos fossem reduzidos. E para deflacionar, o governo britânico terá que reverter o crescimento de seu estado assistencialista. Então aqui vale dois comentários, tá? Sobre duas armadilhas que tem aqui nessa parte. Primeiro é basicamente os pelego comunista que não entende absolutamente nada de economia, para não falar outra coisa. Ih, meu nariz está coçando, desculpa. Não entendendo que deflação é uma coisa boa que beneficia o trabalhador. Ah, Caio, mas aí o cara vai passar a ganhar menos no salário. Sim, e isso é bom. E eu já explico o porquê de maneira muito simples. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que um trabalhador na Grã-Bretanha, lá nessa época, ganhasse 1.000 libras por mês. Assim, trabalho qualquer que seja. Imagina que é esse o salário. O cara ganha 1.000 libras. E aí vamos imaginar que ele teve uma brutal deflação e caiu o salário dele 50%. Então agora ele está ganhando 500 libras. Ele está ganhando metade do que ele ganhava. Mas vamos colocar que
o custo do arroz seja 7 libras por quilo, quando tá R$ 1.000. Beleza? Então, não, vamos facilitar. Seja R$ 10, 10 libras o quilo. Seria o equivalente a 1% do salário dele. Show? Vamos fechar nesse valor aí? Só que assim, não foi só o valor do salário dele que caiu. O que caiu também foram todos os outros preços. Então vamos imaginar que no cenário de 500 libras que ele está ganhando, agora o quilo do arroz custa, sei lá, 25 centavos de libra. Pô, vamos fazer umas contas aqui. 10% de... Eu estabeleci que seria 1%, certo? R$ 10, 10 libras. Então 1.110. Show? 10% do salário dele ele gastava comprando 1 quilo de arroz. Agora está 25 centavos. Quanto que isso equivale de 500 libras? Ó, vamos fazer a conta. 555. Ou seja, 500 é o 100%, 50 é 10%, 5 é 1%, e você pega 1% e divide por 25, 50, 8 partes, é isso? 20 partes, na verdade. Então dá 1,40, se eu não me engano. É isso, acho que é 1,40 avos do salário dele. Pô, você tem uma brutal deflação. Ou então vamos simplificar, vamos colocar que seja 50 centavos, vai ficar mais fácil. O cara saiu de 10% do salário, ou seja, teria que, para continuar na mesma paridade, o preço nesse exemplo que eu dei teria que ser 1%, na verdade, né? Seria 550, 5, vamos colocar 50 centavos. Você saiu de 1% do seu salário para 0,1% do seu salário, nesse exemplo. Vai ficar mais fácil. Enfim, 0,25 vai complicar a matemática. Mas como é que você explica isso para um pelego? Como é que você chega para um cara e fala, então, cara, vem cá, senta aqui. Deixa eu te explicar uma lição de economia básica que é assim, deflação é bom, deflação é uma benção, é a melhor coisa que acontece, é a melhor coisa que pode acontecer na humanidade é ter uma deflação, porque vai diminuir o teu salário e o poder de compra da moeda vai ser tão ridículo que, tipo assim, você vai ganhar menos, só que teu dinheiro vai comprar muito mais. Como é que você explica isso para um pelego? Que vai ficar, não, mas que meu salário é direito adquirido, que não sei o que eu quero ganhar mil, que eu ganho mil, não sei o que, tem que aumentar, nunca diminuir. Como é que você explica isso para um pelego? Não tem como, você não vai conseguir. Boa sorte para quem for tentar. Eu já tentei, inclusive. Recentemente. É difícil, cara. Difícil. Essa galera é uma limitação intelectual absurda. E aí vem o outro fator, né? Não vamos esquecer dele. Que o Rothbard coloca aqui. Deflacionário, o governo britânico teria de reverter o crescimento de seu estado assistencialista. É uma combinação, né? Você tem a burrice dos pelegos e você tem a burrice do governo de alimentar a narrativa dos pelegos, que é ficar dando welfare, ficar dando assistencialismo. E aí o cara pensa assim, pô, o governo vai diminuir o gasto, certo? Mas eu recebo dinheiro do governo. Então o governo vai diminuir esse gasto. E aí isso gera uma medida impopular, porque o cara vai interpretar como ele sendo o gasto que o governo quer diminuir. Então aí ele não quer cortar. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Ademais, a realidade é que a Grã-Bretanha queria continuar inflacionando sua moeda e os preços. Como resultado de combinações entre inflação e um retorno a uma paridade sobrevalorizada, as exportações britânicas ficaram deprimidas durante toda a década de 20 e o desemprego permaneceu alto durante todo esse período, justamente quando grande parte do mundo vivenciava uma grande expansão econômica. Ou seja, basicamente está todo mundo bem e a Grã-Bretanha está se ferrando, por causa das cagadas que eles fizeram. Como os britânicos seriam capazes de obter o melhor dos dois mundos simultaneamente? Simples, estabelecer uma nova ordem monetária internacional que induzir ou coagir os outros governos a inflacionar ou a voltar a uma paridade ou ao voltar ao ouro, a uma paridade sobrevalorizada na moeda deles, o que faria com que as próprias exportações deles ficassem prejudicadas e, ao mesmo tempo, subsidiaria as importações britânicas. E foi exatamente isso que a Grã-Bretanha fez. Na Conferência de Gênova, 1922, ela criou uma nova ordem monetária internacional, o padrão ouro-câmbio. O padrão ouro-câmbio funcionou da seguinte forma: os Estados Unidos permaneceram no padrão ouro clássico, restituindo dólares em ouro. Já a Grã-Bretanha e outros países do Ocidente retornaram a um pseudo-padrão ouro. A Grã-Bretanha em 1926 e os outros países por volta dessa mesma época. Então demorou um pouquinho. De Gênova para esse tempo, 4 anos mais ou menos. Libras esterlinas e outras moedas não eram restituíveis em moedas de ouro,
mas somente em grandes barras, adequadas apenas para transações internacionais. Ou seja, transações pequenas não eram mais assim, era só, tipo, eu estou comprando, sei lá, um navio de ferro, por exemplo, carregado com ferro, então você tem que pagar em barra, porque tipo, é muito ferro, não dá para pagar em moedinha de ouro, né? Tem que ser uma barra grandona. Isso impediu que os cidadãos comuns da Grã-Bretanha e de outros países europeus utilizassem ouro em seu dia a dia, o que permitia um grau maior de inflação do papel moeda e da moeda bancária, moeda escritural. Aquela moeda que é basicamente um depósito bancário, que é a moeda escritural. Mas, além disso, a Grã-Bretanha restituía libras não apenas em ouro, mas também em dólares, ao passo que os outros países restituíam suas moedas não em ouro, mas em libras. Olha a merda que vai dar isso aqui. E a maioria desse país foi induzida pela Grã-Bretanha a retornar ao ouro a uma paridade sobrevalorizada. O resultado foi que os Estados Unidos criaram uma pirâmide invertida de dólares sobre o ouro. A pirâmide é invertida porque na base está o ouro e no corpo estão os dólares. Antes era o contrário. A Grã-Bretanha piramidou suas libras sob dólares e todas as outras moedas europeias piramidaram sob libras. Este era o padrão ouro-câmbio, com o dólar e a libra sendo as duas moedas-chave. E a gente sabe que esse negócio de esquema Ponzi, pirâmide, não dá muito certo, né? Então vamos seguir aqui que o Rockwell vai explicar porque que deu errado. Sendo assim, quando a Grã-Bretanha inflacionou e, por consequente, sofreu um déficit em seu balanço de pagamentos, o mecanismo do padrão ouro não funcionou de modo a restringir rapidamente essa inflação britânica. Por quê? O que ocorreu foi que, em vez de outros países restituírem suas libras em ouro, eles mantiveram as libras e inflacionaram suas moedas em cima dessas libras. Eles piramidaram suas moedas sobre as reservas de libras. E foi assim que a Grã-Bretanha e a Europa puderam inflacionar sem restrições, e os déficits britânicos puderam se acumular sem serem tolhidos pela disciplina do mercado imposta pelo padrão ouro. Quanto aos Estados Unidos, a Grã-Bretanha conseguiu induzi-los a inflacionar seus dólares de maneira que ela, Grã-Bretanha, não perdesse muitas reservas de dólares ou ouro para os Estados Unidos. O ponto central do padrão ouro-câmbio é que ele não é sustentável. Uma hora as contas terão que ser pagas, e isso ocorrerá com uma desastrosa reação ao prolongado período de expansão inflacionária. À medida que as libras forem se acumulando na França, nos Estados Unidos e em todos os outros países, a mínima perda de confiança nesse rudimentar e crescentemente instável estrutura inflacionária inevitavelmente levaria ao colapso. E foi exatamente o que aconteceu em 1931. Os bancos inflacionados da Europa quebraram, e quando a França tentou restituir suas reservas de libras esterlinas em ouro, a Grã-Bretanha foi obrigada a abandonar o padrão ouro completamente. Outros países da Europa prontamente seguiram a Grã-Bretanha. Então, basicamente, isso aqui em 1931 já era um rescaldo já da crise de 29, já tinha quebrado a Bolsa Americana, já tinha acontecido a Quinta-feira Negra, todo aquele evento lá que a gente, obviamente, não estuda nas aulas de história, né? Eu poderia falar agora que a gente estuda nas aulas de história, mas a gente não estuda. O que a gente estuda é uma ficção contada por marxistas e por idiotas que não entendem economia, que dizem que o capitalismo causou a crise de 29. Mas, como vocês podem ver aqui por esse pequeno exemplo, tinha tudo naquela época, menos capitalismo. Então, enfim, vamos seguir aqui para o último tópico do vídeo, que é o tópico 4, a fase 4, né? Papéis e moedas flutuantes, que durou de 1931 até 1945, que é o ano que a galera alega que a crise de 29 terminou. Então vamos ver o que o Rothbard tem a dizer aqui. O mundo agora havia retornado ao caos monetário da Primeira Guerra Mundial, exceto que agora as esperanças de um retorno ao ouro eram mínimas. A ordem econômica internacional havia se desintegrado em caóticas taxas de câmbio flutuantes, flutuação suja e limpa, desvalorizações artificiais, controles de câmbio e barreiras comerciais. Havia uma guerra econômica e monetária entre moedas e blocos monetários. O comércio internacional e os investimentos praticamente foram paralisados, e o comércio passou a ser conduzido através de acordos de escambo entre governos concorrentes e em conflito entre si. O secretário de Estado americano Cordell Hull disse em seu livro de memórias que esses conflitos econômicos e monetários dos anos 30 foram a principal causa da Segunda Guerra Mundial. Nota 40 aqui. Cordell Hull Memoirs, ver também Richard N. Garner, Sterling Dollar Conspiracy. A citação do primeiro livro é da página 81, a segunda é da página 141. Os Estados Unidos permaneceram no padrão ouro por 2 anos, até que em 1933-34 o país abandonou em uma vã tentativa de sair da depressão. Lembrando, a depressão que o Rothbard está falando é a Grande Depressão Americana, de 1929. Isso tudo acontece durante a crise americana. Os cidadãos americanos não podiam mais restituir seus dólares em ouros e foram até mesmo proibidos de possuir qualquer quantidade de ouro no país e no exterior. Mas, ainda assim, os Estados Unidos permaneceram, após 1934, em uma nova e peculiar forma de padrão ouro, no qual o dólar,
agora redefinido como sendo igual a 1,35 avos de uma onça de ouro, era restituível em ouro apenas para governos e bancos centrais estrangeiros. Ou seja, entes privados não podiam ter ouro, somente as máfias estatais, né, a essa altura. Portanto, um pequeno elo com ouro foi mantido. Ademais, o caos monetário na Europa fez com que o ouro fluísse para um único refúgio monetário relativamente seguro, os Estados Unidos. O caos e a desenfreada guerra econômica nos anos 30 mostraram uma importante lição: o grave defeito político, fora os problemas econômicos, do esquema monetário defendido por Milton Friedman e a Escola de Chicago. Deixa eu só dar uma ajustada no ar aqui que tá meio frio. Enfim, agora tá melhor. Meus pés tá congelando aqui. Em que papéis moedas flutuam livremente entre si. Pois o que os friedmanianos defendem, em nome do livre mercado, é cortar completamente todos os elos com ouro e entregar o total controle de cada moeda nacional às mãos de seus respectivos governos centrais, que emitiam papel moeda de curso forçado. Feito isso, os friedmanianos recomendam candidamente que cada governo permita que sua moeda flutue livremente em relação a todas as outras moedas fiduciárias, bem como se abstenham de inflacionar sua moeda exorbitantemente. A grave falha política nessa ideia é dar total controle sobre a oferta monetária ao Estado e então apenas ficar na esperança de que ele irá abster-se de utilizar esse poder. Galera da escola de Chicago era meio utópica, tá? Pra dizer o mínimo. Mas, considerando que o poder, qualquer poder, sempre tende a ser utilizado, inclusive o poder de falsificar legalmente, imprimir dinheiro sem laço nada mais é do que um ato de falsificação. Eu adoro o Atbar mandando essas red pill no meio da leitura do nada. E é isso mesmo. Imprimir moeda é falsificar moeda. Tanto a ingenuidade como a natureza estatista desse tipo de política já deveriam estar perfeitamente evidentes. Foi assim, então, que a desastrosa experiência da fase 4, o mundo dos anos 30, feito de papéis moedas e guerras econômicas, levou as autoridades americanas a adotar como sendo seu grande objetivo na Segunda Guerra a restauração de uma ordem monetária internacional viável, uma ordem sob a qual pudessem ser reconstruídos o comércio mundial e os frutos da divisão internacional do trabalho. Que aí vai ser o tópico 5, que vai ser Bretton Woods e o novo padrão ouro câmbio americano 1945 a 1968. Mas esse tópico não será discutido nessa parte de hoje, será discutido na parte de amanhã, domingo, que vocês vão acompanhar no canal. Então, sexta, sábado e domingo saindo 3 vídeos aí seguidos do livro. Aí, a parte 3 abrangerá o tópico 5 e 6, que irá da página 82 até a página 87. Então, eu acredito também que esse capítulo não ficará muito longo também. O que vocês preferem? Deixem nos comentários. Tópicos mais curtos ou, tipo, fala mais, deixa mais... eu ia falar mais grande, mas isso é completamente um estúpido português. Deixa maior em tópicos, enfim. Deixe sua opinião, se inscreva no canal, comente alguma coisa aí. Sei lá, se você chegou até o final do vídeo, comenta aí, Rotberg, só pra eu saber que você chegou até aqui. Deixa feedback, críticas, sugestões, novas dicas aí de leitura comentada. Deixa também, muito importante, na descrição o vídeo, uma dúvida que você ficou. Sei lá, tipo, Caio, eu não entendi isso aqui, tem como você me explicar? Deixa aí que eu explico. Além de ajudar a engajar o canal, também ajuda você a não ficar com dúvida. O objetivo é ensinar o livro para vocês. Se vocês ficarem com dúvida, é sinal que talvez eu não tenha explicado algo direito. Se eu não explicar algo direito, não tem problema, eu explico de novo. Mas enfim, agradeço a todo mundo que assistiu. Like, inscrição, sininho, enfim, tudo que eu já falei no começo do vídeo. Façam de novo, se não fizeram até agora, né? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.